Hello, hello everyone. Good morning. Bora de live nessa segunda, bora de episódio de podcast para falar de um assunto importantíssimo. Bora destravar esse Cambridge Test aí, meu povo? Bora prestar essa bendita dessa prova? Vou contar o motivo da live de hoje. Me conta se soa familiar por aí. Aquela pessoa, já tive vários alunos assim, teachers desse jeito, que estudaram inglês, se prepararam para a prova, fizeram simulados, tiravam notas boas nos simulados, mas na hora de se inscrever para a prova, ah, não, eu não vou prestar já. Ah, não, deixa para o ano que vem. Ai, agora eu tô meio sem dinheiro. Ai, nossa, eu tô meio sem tempo de prestar a prova. Eu não vou prestar agora, vou esperar um pouco mais, vou dar mais um tempinho, vou estudar um pouco mais. Quem é que já passou por isso? Conta aqui para mim, se já passou por isso ou não. Se preparou, fez o simulado, estudou, seguiu o programa inteirinho e quando chegou no final do curso, falou: "Eu não vou prestar a prova, não, eu não preciso. Só fiz o curso para aprender mais inglês e não prestou a prova." Gente, quando eu trago isso para vocês é porque efetivamente eu já passei por isso, inclusive nesse semestre tive duas alunas me falando exatamente isso. Já passei, mas agora preciso refazer, mas ainda não me sinto preparada. A gente vai falar muito sobre isso hoje, Aline. Fica aqui comigo que a gente vai falar muito sobre isso. É, Duas alunas me chamaram e falaram assim: elas terminaram de se preparar para o Beat You First. E elas falaram assim: Débora, eu terminei de me preparar para o Beat You First agora, mas eu vou começar o preparatório para o C1 Advanced, porque eu não quero parar no Beat You First. Eu entendi o tanto que eu tenho para desenvolver, eu entendi o quanto que é bom me desenvolver, eu não quero parar, mas eu acho que eu não vou prestar já, eu acho que eu vou esperar para prestar direto o C1 Advanced. O que você acha disso? E aí, no final, eu vou dar a resposta para você que eu dei para elas. E eu vou explicar o porquê dessa resposta conforme a gente vai passando por essa live, conforme a gente vai passeando por essa live. Então, vamos começar do seguinte ponto. Por que que muitas pessoas se preparam, mas na hora H, na hora efetivamente de prestar a prova, elas desistem? Existe sim um desconforto muito grande em você prestar uma prova, você saber que você está sendo avaliado, você saber que existe uma chance de falhar. Porque sim, gente, é uma prova, né? Nenhuma prova que você for prestar na vida, você vai ter 100% de chance de passar. Senão, não é uma prova. Vocês concordam? Então, o perfeccionismo é um aspecto que prende essas pessoas. Ah, eu não tô 100% pronta ainda. Como a Aline disse aqui, ó, não me sinto preparada, eu não estou preparada ainda. Newsflash, você nunca vai estar. Você nunca vai estar. Isso é o que eu disse para as minhas alunas. Ah, eu não me sinto pronta. Você nunca vai se sentir pronta. Claro que depois eu vou te explicar como é que você faz para superar essas sensações, para superar esses sentimentos. Mas a gente vai partir. Olha aqui uma que se preparou e não prestou também, dona D. Vamos partir do seguinte pressuposto, e eu quero que vocês internalizem isso, que isso é importantíssimo. Estar pronta não é um sentimento. Para você e para um monte de gente. A minha frase de impacto, deixa eu falar minha frase de impacto. Estar pronta não é um sentimento, é uma decisão. É uma decisão. Vocês acham, na cabeça de vocês, que quando eu fui prestar os meus certificados ali, ó, o B2 First, o One Advanced, o Proficiency e o Celta, eu falei assim, cara, eu estou pronta. Vem em mim que eu tenho tudo coberto por aqui. I've got it all 100% under control. Vocês acham? Óbvio que não. Óbvio que dá aquele suador, óbvio que dá, né, aquela batedeira, aquele desespero. Lógico, aquela adrenalina de estar sendo avaliado. Sim, você vai sentir isso. Não existe no universo uma prova que você acorde um dia e fala, cara, pronto.
Tô pronta, vamos lá. Hoje eu acordei C1. Tem isso, gente? Hoje eu acordei C1. Vamos fazer. Vou fazer essa prova que hoje é o dia que eu tô C1. Não espera até amanhã porque eu já não sei mais. Mas hoje eu tô C1. Isso não existe. É uma construção. Você veio construindo. E aí, a gente vai debunking the myth. O que a gente vai fazer hoje nessa live, a gente vai desmontar o mito da perfeição, desmontar o mito do eu estou pronta ou eu não estou pronta, eu estou preparada ou eu não estou preparada. A gente vai avaliar exatamente o que acontece por trás dessas desculpas que você dá para você mesma e que eu sei que são muito verdadeiras. Em muitos casos elas são mesmo verdadeiras. Débora, eu quero guardar dinheiro para prestar a prova. Tudo bem, eu entendo, mas não deixa isso virar uma desculpa para matar o seu objetivo de prestar essa prova. E como é que você faz isso? A gente vai chegar lá. Mas o primeiro passo é o seguinte: o que eu disse para essas minhas alunas? Gente, quando você presta. Existem outras coisas por trás. Eu tô me atropelando, hein? Eu tô me atropelando. Deixa eu voltar. Primeiro passo que te prende, primeira pedra no seu caminho, no seu sapato, o perfeccionismo. Você querer estar 100% pronta. Isso não vai acontecer. Abrace o fato e aceite o fato de que isso é utopia. Não vai acontecer. Você não vai estar 100% pronta. Você pode ter se preparado, o máximo. Você fez 100% a sua parte. Isso sim. Isso tá combinado. Você fez 100% do que você pôde. E se o que você pôde foi 80%, você fez 80% de 100%. Gente, tô parecendo a Dilma aqui? Você fez 80% de 100%, mas esses 80% eram o seu 100%, era o que você podia fazer. Você fez o que você pôde. Vá e preste essa prova e tenha consciência tranquila de que tudo que você pôde fazer, você fez. Era assim que eu ia para as minhas provas, com essa consciência tranquila. Pensa, gente, que quando eu tirei o CPI, meu filho não tinha 2 anos, ele tinha 1 ano e meio. Então, vocês acham que eu passei fins de semana estudando? Vocês acham que eu passei, nossa, eu só estudava, não fazia mais nada? Não. Eu trabalhava, eu cuidava da casa, eu cuidava do filho pequeno. Eu não tinha 100% do meu tempo para me dedicar para minha prova. Então, o que que eu fiz? O tempo que eu tive, eu me dediquei. Eu estudei. E quando eu fui para a prova, eu tinha muito claro isso na minha cabeça. Eu fiz o meu melhor. Se eu tirar um C, eu abraço esse C, porque é esse C que me representa neste momento. Se eu tirar um B, eu abraço esse B, porque esse B é o meu A. Vocês entendem isso? A partir do momento que você entende, que você transfere, se você muda essa chavinha, quando você entende que a nota que você tirar, ela é aquilo que te representa naquele momento, eu fiz o meu melhor. Um C representa o meu melhor? Que bom, eu passei. Um C representa o meu melhor. Ótimo! O objetivo da prova não é provar nada para ninguém. O objetivo da prova é simplesmente coroar aquele espaço de preparação que você teve, aquela transformação. Eu sempre falo que a prova, né, o certificado, ele é uma representação física de toda a evolução e de toda a transformação que aconteceu dentro de você enquanto você se preparava. Então, se aquele papel ali é um C, ótimo, esse C é seu. Se ele é um B, maravilhoso, esse B é seu. Se ele é um A, incrível, incrível. Eu nem esperava ter tirado o A no CPI especialmente. E quando eu abria o computador e via aquela nota, eu não acreditava. Eu literalmente corria pela casa sozinha gritando: agora Ney, agora Ney, agora Ney. Foi assim, muito, muito surpreendente para mim. Agora, digamos, Débora, eu não passei. Eu prestei, eu investi na prova e eu não passei. Abrace o fato de não ter passado e olhe para isso com empatia, com amor e com assim, o que eu posso fazer para prestar de novo e dessa vez ser aprovada? Aonde foi que eu deixei ou de me dedicar? Ou a prova estava mais difícil no reading? O que eu posso fazer para não ser pega de surpresa?
Pensar estrategicamente, gente, como se fosse um aluno chegando para você. Se um aluno que falhou na prova chegasse para você e falasse assim: Teacher, eu prestei a prova e não passei. Você não ia chegar para ele e falar: Cara, mas você é muito burro, você se preparou um ano, como é que você não passou? O que que você fez? Você não é competente no idioma, como é que pode um negócio? Não. Você olhar e falar assim: Peraí, me manda seu score, vamos avaliar. O que que ficou faltando? Aonde a sua nota foi mais baixa? Onde você precisa melhorar? O que a gente precisa trabalhar? E claro, gente, tem uma carga de frustração nisso? Tem, lógico que tem uma carga de frustração nisso. Por isso que eu faço questão que as minhas alunas, né, as meninas que estão comigo nos preparatórios, elas sabem disso. Eu só falo, vai, você tá pronta quando nos simulados elas têm uma nota superior àquilo que o exame pede, né? Então vamos supor, ela vai prestar, sei lá, o C1 Advanced. Ela tem que tirar pelo menos 180 pontos. Se ela tá tirando ali 170, eu não vou falar para ela prestar a prova. Eu não vou falar para ela, olha, vai e presta que você tá pronta. Não, espera mais um pouco. Vamos melhorar esse score e a gente faz vários simulados, várias atividades durante o ano para construir nível, para elas terem uma constância no resultado do simulado, terem resultados consistentes. E isso é muito importante, ter consistência no resultado do simulado. Eu mesma, quando eu fui prestar, eu tava tirando já ali, por exemplo, vou falar do B2 First, quando eu fui prestar o B2 First, eu já tava tirando no simulado 180. O que que isso significa? Que eu já tava tirando um A no simulado. Por que que eu fui sempre para pontuação maior, para tirar A no simulado? Porque eu sei que se der qualquer piriri, se a prova for difícil demais, se eu tiver nervosa demais, se acontecer qualquer imprevisto, eu brinco que a gente tem uma gordurinha para queimar, sabe? Eu tenho ali campo de manobra, sabe? Eu tenho espaço para descer um pouquinho e ainda assim passar na prova. Então é importantíssimo ter isso em mente. Quando é que você está apto a prestar uma prova? Quando a sua nota já está boa o suficiente para que mesmo se você tiver algum imprevisto, você ainda passa. Aí é a hora realmente de ir e de tentar. A Aline disse aqui, ó, é que quando é com a gente mesmo, é muito auto-julgamento. Exatamente, Aline, eu entendo. O que a gente não pode deixar é esse auto-julgamento paralisar. Porque pensa assim, ó, eu já tive professores quando eu trabalhava na escola que eles disseram assim, Débora, eu não quero que a escola pague a prova para mim, porque eu me sinto ainda mais na obrigação de passar. E aí o que que a pessoa fazia? A escola não pagava, mas ela também não pagava, porque ela falava assim: como é que eu vou chegar e falar para todo mundo que eu vou prestar e depois eu chego e falo que não passei? E eu entendo, tem aí uma questão de ego e tem uma questão de competência, né? No âmbito realmente profissional, claro, você não vai falar que, eu vou prestar, né? E depois você não sabe se você tá pronto e chega lá, vai mal e depois vai falar para todo mundo que foi mal. Então, realmente, eu tive professores que chegaram até a prestar e disseram assim: eu disse, mas você não disse nada que ia prestar a prova? Ah, eu não disse porque vai que eu não passava, né? Vai, e se eu não passasse, como é que eu ia falar para você que eu não passei na prova? Você ia me desacreditar. Mas quem tá por dentro dos exames internacionais, quem sabe como isso funciona, sabe que existem vários fatores que interferem no dia do teste. A gente sabe, o peso emocional, a pressão psicológica, a questão do tempo. Então, aquilo vai avaliar o seu desempenho no idioma naquele dia específico, aquele teste. É por isso que ele não é válido? Claro que não. Não é o que acontece no vestibular? Não vai ser avaliado o seu conhecimento do assunto naquele dia, naquele momento, diante daquelas condições? E por isso ele não deixa de ser válido? Não, ele continua sendo válido. Se você não passou, deixa eu ver se tem alguém aqui. Não tem ninguém em casa, não. Se você não passou, você tem a chance de prestar de novo depois. Ah, é frustrante? Frustrantíssimo. Terrível. Mas acontece. E pode acontecer. Muito mais em exames tipo TOEFL, IELTS, que às vezes por um ponto. No Cambridge também acontece por um ponto. Mas TOEFL e IELTS, geralmente você precisa de um score para poder ser aceito no programa de intercâmbio. Faltou um ponto ali, você não é aceito. Ponto final. Não tem jeito, gente. É aquela coisa numérica. É ou não é? Não tem como abrir exceção. E aí você tem que estar preparado para isso também. Sabe aquela coisa assim, ó? É,
Deixa eu ver se eu vou lembrar como é que fala. Me corrige se eu tiver falado errado. Mas é espere pelo melhor, mas se prepare para o pior. É isso. Quando você for prestar a prova, você vai crente de que você vai conseguir passar. Porque se você ficar jogando na sua mente com as possibilidades negativas, aí você vai chegar lá ansioso, você vai chegar lá extremamente nervoso, você vai chegar lá pessimista, e aí que você não vai conseguir fazer mesmo. Então, no dia da prova, você vai crente do que você consegue fazer. Por isso que é tão importante ter alguém te guiando. Ter um professor te dizendo assim: olha, você consegue fazer. Sabe? Você dá conta. Tá aqui as suas notas, olha, tá aqui as suas notas do simulado. Você consegue fazer isso. Vai que vai dar certo. E aí, lógico, se acontecer alguma coisa, algum percalço, alguma intercorrência, você vai saber lidar com isso depois. Você vai ter que saber lidar com isso depois. Então, a gente falou de dois aspectos aqui que podem te prejudicar. O primeiro, perfeccionismo, e segundo, a autossabotagem. A autossabotagem por quê? Porque você tem medo de descobrir que mesmo tentando, que mesmo se esforçando, que mesmo estudando, você ainda não é boa o suficiente. Você ainda não foi o suficiente para passar. Mas, gente, lembra que tudo na vida tem risco. E aquilo, o teste, uma nota no teste, não define quem você é. Não define o seu valor. De novo, define o seu desempenho naquele dia sob aquelas condições. Não define a pessoa que você é, o quão competente você é. E aí, o que acontece? Quando você não se arrisca, você não presta a prova, você não falha, mas você também não passa. Você não tem a frustração, mas você também não tem a alegria. Uma frustração que porventura aconteceria, mas você também não tem a comprovação de que você está pronta para o próximo nível. Porque a gente tem que pensar nesses testes, e foi isso que eu falei para as minhas alunas, tá? Vou dar aqui a resposta para vocês agora que eu dei para elas. Se você não prestar essa prova agora, B2 First, você está pronta, você está preparada para o B2 First. O que você está plantando no seu imaginário? A prova é muito difícil, a prova é muito cara, eu não preciso passar por esse desconforto agora. Você está encorajando o seu cérebro a ficar no conforto dele, na zona que ele está acostumado ali, de aluna, de pessoa que vai continuar se preparando, que vai continuar estudando. Você não está dando passo além. Você vai continuar do jeito que você tá. Agora pensa, se você presta a prova, você vai lá, você paga a prova, você presta a prova, você passa. O quanto isso impacta a sua capacidade, a sua noção da sua capacidade? Olha, eu consigo. Eu passei por isso. Eu passei pelo B2 First, eu passei pelo speaking, eu passei pelo listening, eu passei pelas 4 horas de prova. Eu dou conta. Você reforça em inglês, né? Reinforce. Você reforça a sua crença sobre si mesma de que você consegue. Você está dando para você mesmo, para o seu cérebro, input, insumo, para dizer eu consigo. Você reforça para si mesma que você dá conta. E quando você vai para o próximo nível, você já tem prova, evidência de que você consegue. Então vejam quanto isso é importante. Foi exatamente o que eu disse para elas. Você pode não prestar exatamente agora, Deja, eu vou chegar em você, tá? Você pode não prestar exatamente agora. Acabamos, olha, terminamos hoje o nosso preparatório. Você pode não prestar em julho? Pode, mas não deixa passar mais do que dezembro. Não, é no máximo 6 meses que você vai ajustar um ponto ou outro que ainda pode melhorar, que você vai juntar dinheiro para pagar a prova, mas não deixa passar de dezembro, porque se deixar passar de no máximo 6 meses, o negócio esfria e você perde ainda mais a coragem, porque daí você vai ter desculpa e desculpa verdadeira. Eu não sei mais se eu tô pronta. Hoje eu não sei mais se eu passaria. E aí, gente, aí você tem a faca e o queijo na mão para se auto-sabotar e não fazer nada. E continuar na mesma rodinha que eu sei que entra ano e sai ano e você tá nessa mesma rodinha. Eu preciso fazer, eu vou fazer, eu me preparo para fazer e chega na hora,
não faz. E aí passa 3 meses, passa mais 6 meses, passa um ano, agora eu preciso me preparar de novo. E prepara de novo, e estuda de novo, e chega na hora de novo e não faz de novo. Por quê? Eu só quero fazer quando eu tiver certeza que eu vou tirar um A. Existe isso, gente. Em que planeta? E eu vou usar com vocês agora exatamente o jeito que eu falo com as minhas alunas. Eli, que deve estar por aí. Quem faz preparatório comigo, me escuta falando isso. Em que planeta você vai prestar uma prova com a garantia de que você vai tirar A? Nem se você for o filho da dona da escola. Gente, isso não existe. Prova não é garantia, concurso não é garantia, não existe isso. Gente, na vida, que certeza que você tem. Eu brinco, né? Eu falo assim, ó, hoje já nem hoje já não, né? Hoje já não faço mais essa brincadeira porque já passei da idade, mas quando eu era mais nova, que eu ainda estava viável para ter um outro filho, né? Eu brincava com meu marido, eu falava, se eu tivesse certeza que vinha uma menininha, eu tentava, porque eu tenho dois meninos. E eu gostaria de ter uma menininha. Então eu falo, se eu tivesse certeza que vinha uma menininha, que viria uma menininha, eu engravidaria de novo. Mas, gente, que certeza que a gente tem? Zero. E ele ainda brincava, falava, aí com o nosso histórico. Vem um outro menino que a gente ama de paixão, né? Mas assim, eu gostaria de ter tido a experiência de pôr lacinho, de pôr maquiagem. Faço isso com as minhas afilhadas, porque, né? Enfim, aqui só tem menininhos. E já um deles já é um meninão. E não existe certeza nessa vida pra nada. Quem fica esperando ter certeza, fica esperando eternamente. A única certeza que a gente tem, qual é que é? A gente já sabe, né? A gente tem duas certezas na vida. Uma, da mudança, as coisas vão mudar, não tem como. E a terceira, um dia a gente não vai mais estar aqui. Então, são duas certezas absolutas. Não tem como fugir dessas duas certezas. O resto, cada dia que a gente sai da cama é uma incógnita. Então, não existe certeza de que eu vou passar com A. Você pode se preparar ao máximo. Você pode fazer vários simulados, tá tirando a nota máxima nos simulados. O que você pode controlar, você controla. Faça. Mas a partir do momento que você chega lá, não é você quem prepara a prova. Não é você quem corrige a prova. Você só faz a prova. Não está no seu controle. Não tem como você garantir que você vai tirar, sabe? Então é ilusório, é utópico, é irrealista você achar que você só deve prestar a prova quando você tiver certeza que você vai tirar um A, porque você não tem certeza nenhuma. Eu conheço uma pessoa, e eu já falei disso algumas vezes, é um professor que era colega, e ele ia prestar o C1 Advanced, e ele queria muito, muito tirar um A. Era questão de ego, ele precisava tirar um A, pra provar pra ele mesmo que ele era bom o suficiente, sabe? E aí, gente, ele estudava o tempo inteiro. Aonde você encontrava esse professor, ele estava ou com o dicionário na mão, ou com o livro de preparatório na mão, alguma coisa ele estava estudando. Ele ia ao banheiro com o dicionário na mão para aprender palavras novas para tirar o A no teste. E assim ele fez durante alguns meses, até que chegou o dia da prova. No dia da prova, esse rapaz passa mal, muito mal. Teve uma crise de ansiedade, precisou ir para o hospital de SAMU e perdeu a prova. Olha isso. Sabe? Quer dizer, todo aquele preparo, toda aquela ansiedade culminou em uma crise gigantesca, uma pressão sobre os próprios ombros. Eu tenho que tirar, eu tenho que tirar, eu tenho que tirar, eu tenho que tirar. Passou mal. A gente não aguenta, sabe, esse tipo de pressão. Então, qual é a melhor forma de você abordar essa situação? Como eu acabei de te falar, faça tudo que está sob seu controle. Faça tudo que está nas suas mãos, tudo aquilo que você pode fazer. Entrega o seu melhor, mas vá lá em frente. Enfrente o monstro. Que não é um monstro. No fundo, você vai ver que não é um monstro. É uma porta que você abre, é uma experiência que você destrava. É o próximo nível que você destrava. Sabe joguinho de videogame que tem que passar por um nível depois o outro?
É isso, gente, é o próximo nível que você destrava, que você descobre que sim, você é capaz de muita coisa. Débora, não tirei o A que eu queria. Meu, você tirou um C, cara, você passou. Olha isso. Você nem achou que ia, você nem achou que ia passar, não, porque claro, você se preparou, você se treinou pra isso, mas você tinha medo que isso não acontecesse. Você tinha medo que nem passar você conseguisse, você passou. O A, se você quiser depois você presta de novo a prova pra tirar um A, mas aí eu vou te contar a verdade, que nem vai fazer tanta diferença mais, sabe? Não faz tanta diferença. Ninguém pergunta qual nota você tirou. As pessoas querem saber se você tem. Eu tenho o certificado. Cambridge está atestando que o meu nível de inglês é avançado, que o meu nível de inglês é upper intermediate, que o meu nível de inglês é proficiente. Eu tenho um certificado internacional que prova a minha capacidade, a minha habilidade de produzir a língua, de lidar com o idioma. Pronto, isso já vale. Se o seu ego quer um A, depois você pode estudar, prestar a prova de novo, ou até prestar o próximo nível, né? Você pode fazer isso. 6 meses depois da prova, você pode prestar de novo. Não conheço muitas pessoas que fizeram, até por questão aí do investimento, mas você pode fazer. Do mesmo jeito que se você não passar daqui 6 meses, você pode prestar de novo. Então, eu vou até olhar aqui a autossabotagem disfarçada de lógica, né? Não vou esperar mais 6 meses. E como é que então você vai fazer para superar esses aspectos? O primeiro, perfeccionismo, o medo da exposição e a autossabotagem disfarçada de lógica. O perfeccionismo, primeiro passo, gente, é assim, ó, grin and bear it, sabe? Aceita que dói menos. Não tem como ter certeza que você vai tirar na prova. Esquece. Não existe. Faça o seu melhor. Tire A no simulado se você quiser, mas no dia da prova vá e abrace o seu resultado. Vá com leveza. Eu aceito o que vier pra mim. Esse era o meu mantra, tá? Tô aqui dividindo com vocês uma coisa muito pessoal. Esse era o meu mantra. Eu aceito o melhor que eu puder fazer. Eu fiz o meu melhor. Eu tinha essa paz de espírito. Eu fiz o meu melhor. O que vier pra mim é meu. Eu aceito e eu agradeço. Parece Ponopono, né? É Ponopono que fala? Parece esse negócio aí. Mas é isso, eu agradeço, porque era aquilo que eu podia fazer naquele momento. E pronto. Segundo, medo da exposição. Se você não quer contar pra ninguém, né? Pra depois não ter que falar, ai, não passei, não fala. Principalmente se você sabe que não, por exemplo, você vai falar pro seu parceiro, pro seu esposo, pra sua esposa que vai prestar, ok, bacana, é legal ter o apoio. E se você não passar, a pessoa vai estar lá pra te dar esse apoio também. Agora, não precisa falar nas redes sociais, depois chegar lá, ai, gente, então não passei. Não, lógico, né? Você vai ter esse cuidado de se proteger das pessoas de quem você precisa se proteger, né? Isso é importantíssimo. Então, essa parte da exposição já te ajuda. Você vai expor o quê? Aqui, a hora que você tiver o seu resultado. E se o seu resultado for um C, Gi. Se o seu resultado for um C, gente, fale sobre isso. Fale. Eu tive já casos de alunas que queriam tanto esse A, e que tinham todas as condições de tirar esse A, que quando ela tirou o C, ela ficou frustrada. Ela ficou frustrada. E, na verdade, eu também me assustei, assim, me assustei não, eu me surpreendi, porque era uma aluna que tinha tudo para tirar um A no C1. É uma aluna que é C2, é uma C2 speaker. Mas na hora da prova ela me disse, eu fiquei muito nervosa, eu não entreguei aquilo que eu consegui entregar. Por quê? Porque é um momento de avaliação. Você tá sob tensão, não tem como dizer que não. A ideia é que você tente se manter o mais calmo possível para lidar com essa situação de estresse e conseguir entregar o seu melhor, mesmo diante de todo esse estresse, mesmo com todo o cortisol rondando a sua cabeça. E aí a gente vai com técnicas de respiração, com técnicas de visualização, com técnicas de meditação para te ajudar a chegar na hora com o mindset correto. Precisa fazer tudo isso. Precisa, porque você vai estar sob pressão. E se você não controlar a sua mente, o seu resultado não vai ser o melhor que você pode entregar. Então vejam bem como vai muito além do conhecimento do idioma. Tem o conhecimento do idioma, tem a administração do tempo, tem a administração das emoções e tem as estratégias da prova. Então tem tanta coisa que permeia um exame internacional, tem tanta coisa ali que você precisa saber lidar
Por isso que não é todo mundo que tem. Por isso que, assim, são tão poucas pessoas que têm um certificado internacional. Porque é muita coisa para saber lidar. E quando a gente fala de muita coisa, não estou só falando do investimento financeiro, do investimento de tempo, do investimento de preparação, é do investimento emocional. Olha o tanto do emocional que você precisa investir nesse processo. Não tem como entrar nesse processo de um jeito e não sair transformado. Você sai uma pessoa transformada. Você sai uma pessoa com muito mais habilidade de manejar as próprias emoções, com a flexibilidade no idioma muito mais ampliada, com o awareness da língua e também das próprias emoções muito mais aguçada. Então, é um processo de transformação. A nota que você tirou no final, ela representa como você lidou com tudo aquilo, com toda essa transformação, com tudo isso, esse turbilhão going inside, esse turbilhão going inside of you, é como você trabalhou com tudo isso. Então é multifacetado. A prova é um evento multifacetado. Você tem muitas coisas para lidar ali. Então, o primeiro passo, aceite que você vai fazer o seu melhor. E o que vier disso, abrace, acolha, se acolha. Não se julgue, se acolha. Observe o que eu posso fazer para melhorar. Né, Aline? Começa a olhar para si mesmo como se você estivesse olhando para o seu aluno. Dá esse passo de fora, sabe? Faz como se você estivesse olhando de fora. Se eu recebesse esse score de um aluno, qual feedback eu daria para ele? E dê esse feedback para você mesma. Tira a culpa, sabe? Tira a culpa de lado. Gente, culpa não leva a lugar nenhum. O que foi, foi. O que passou, passou. É daqui para frente. O que daqui para frente eu posso melhorar. Vai remoer um pouco? Vai. Pegou o resultado lá, não gostou? Pô, xinga, fica brava, chora se tiver que chorar, né? Bate no travesseiro se tiver que bater. Não bate no marido e no cachorro, pelo amor de Deus, mas bate no travesseiro se tiver que bater. Engole o choro e vamos resolver. E agora? Ai, não, durante 6 meses eu não quero nem saber dessa prova. Depois eu vou pensar nisso de novo. Ok. Faça isso. Gaste seus 6 meses pensando, estruturando, absorvendo, digerindo, passando raiva, não sei o que, não sei o que lá. Depois, como a gente faz? Vai de novo. Tenta de novo. Você conseguiu andar a primeira vez que você tentou? Claro que não, caiu inúmeras vezes. Quando a gente é criança é mais fácil, sei, porque a gente não tem julgamento. Duvido que você conseguiu andar de bicicleta sem cair a vida inteira. Caiu, levantou, limpou ali o machucado e foi, sabe? Então, olhar esses obstáculos como mais um passo, mais uma cicatriz no seu aprendizado. É isso. Levanta e tenta de novo. Então a gente já trabalhou perfeccionismo, a exposição. Agora, peraí, que eu tô olhando aqui as minhas notas, ó. A autossabotagem disfarçada. O que que você vai fazer? Você vai encarar essa prova como um passo para o próximo nível. É isso, gente. É isso, é um passo para o próximo nível. É, no caso das minhas alunas que fizeram o preparatório, e você também, se você fez o preparatório e não, fechou, não fez a prova, o teste ele vem como uma closure. Ele vem como um fechamento para aquele próximo passo. Então, beleza, eu me preparei, eu prestei a prova, eu encerrei esse ciclo. Eu passei, eu encerrei esse ciclo. Ok, B2 first, tô pronta. Agora eu vou pro C1. Mas é importante você ter, como eu disse, essas evidências positivas sobre você mesma. Eu dou conta, eu consigo, eu sei fazer. Eu vou conseguir o próximo passo também. Porque se você não fechou isso, vai aquela coisa assim, eu nem sei se eu teria passado lá, você acha que eu vou tentar a prova, que é mais difícil? E eu falei isso para as minhas alunas, eu falei, gente, se vocês não prestarem o B2 First hoje, que vocês estão prontas, quando chegar no final do C1, que é bem mais desafiador, o que que vocês acham que vocês vão fazer? Vocês vão fazer a mesma coisa. Vocês vão dizer, não tô pronta, vou esperar mais um pouco. E aí? Daí prepara para o C2 e faz a mesma coisa? Não tô pronta, vou estudar mais um pouco. E aí estudou 5 anos, se preparou para 3 testes e não fez nenhum. Não fez nenhum teste. Precisa fechar os ciclos. A gente tem que finalizar os ciclos de cada etapa. É importantíssimo que esses ciclos sejam finalizados. De novo,
para te dar evidência, para te dar embasamento da sua capacidade e até para você entender, cara, pronto, agora essa parte aqui, check. Vamos pro próximo. E aí eu vou te dar três estratégias, lógico que você não vai meter a louca, né? Se matricular hoje na prova e prestar a prova se você nem sabe do que se trata. Então, quais são as estratégias para você efetivamente prestar a prova e até o fim finalizar o ciclo? Primeiro, reveja os seus simulados. Então, nos meus simulados, existe um site que é o Cambridge Score Calculator. Lá você coloca todas as suas notas e você consegue avaliar o que está acima e o que está abaixo. Então, de acordo com o meu score, o que eu preciso melhorar? O que já está ok? O que já até passou de ok? O que já está com nota A? Maravilha. O que tá me dando gordurinha para queimar aqui? O que tá abaixo? O que tá mais baixo de tudo? Não tem nada abaixo, tá tudo dando 180, vamos falar do BTU First, tá tudo dando 160 para cima. Então, o que precisa melhorar, o que eu posso melhorar? O que eu posso crescer alguns pontinhos a mais? E trabalha em cima daquela habilidade. Claro, não esquece o resto, porque senão vai enferrujar. Trabalha tudo, mas foca principalmente naquela habilidade. Olha o seu simulado, conversa com o seu professor, conversa com o seu tutor, conversa com a pessoa que está te treinando para o teste, e vocês juntos vão chegar numa cadência, numa sequência, num ritmo de estudo, para que você foque nas habilidades que você precisa desenvolver mais. Depois, o que você vai fazer? Você vai procurar um centro aplicador. Nossa, já deu até disparou o coração, né? Pois é, eu sei. E vai disparar mesmo. Procura um centro aplicador. Quanto mais perto da sua cidade, melhor. Hoje em dia você pode fazer online também. Veja as datas de prova, veja o valor da prova. E a Débora, não posso prestar agora porque eu vou juntar dinheiro. Beleza, você vai decidir uma data com você mesma, com você mesmo, que seja para daqui 6 meses no máximo. E você vai colocar essa data para você mesma. Daqui 6 meses eu vou prestar essa prova. Lembra que você precisa sempre se aplicar antes, né? Você precisa comprar o teste antes da prova. Se tratando de Cambridge, com bastante antecedência, 3 meses antes da prova, você já vai comprar esse teste. Então você vai colocar na sua agenda, no seu Google Calendar, no dia, sei lá, em agosto, que começa as inscrições, setembro começam as inscrições para dezembro. Dia 10 de setembro, eu vou comprar a minha prova no centro tal. Você vai colocar na sua agenda e nessa data você vai comprar a sua prova. Chega de negociar com a covardia. Não negocie com a covardia. Faça o que tem que ser feito, coloque essa meta e vai. E você vai se comprometer. Algumas pessoas gostam de se comprometer com outras pessoas, de chegar pro esposo, pro filho, pro amigo e falar, ó, dia tal eu vou prestar a prova. Eu particularmente prefiro me comprometer comigo mesma. A minha palavra comigo ela é muito forte. Então eu coloco no meu caderno, no dia tal, no dia, sei lá, vamos colocar que a prova é dia 5 de dezembro. No dia 5 de dezembro de 2025, eu vou prestar a prova C1 Advanced. E eu coloco isso em um lugar onde eu veja constantemente. Coloco isso num lembrete. Eu vejo isso constantemente. E eu sei que essa decisão está tomada. Você precisa disso. Primeiro, para parar de negociar com a covardia. Segundo, para encerrar ciclos. E terceiro, para provar para você que você é capaz de muito mais do que você imagina. E isso vai te dar base, vai te dar uma base sólida para o seu cérebro não mais negociar com a covardia, porque ele vai buscar evidência. Toda vez que você começa a se questionar, o seu cérebro vai buscar evidência. Se você pula, né? Você nunca presta o teste, o seu cérebro vai buscar e vai falar assim: tá vendo? Ó, mas você tá vendo, você já pulou o Beat First. Você acha que você vai fazer o C1? Você já não fez o Beat First, por que você vai fazer o C1? Você não vai conseguir. Olha o seu cérebro encontrando evidência para justificar aquilo que ele está com medo de fazer. Agora, você prestou o B2 First, você passou. O seu cérebro vai lá acessar essas memórias e vai pensar assim: lembra que você prestou o B2 First e você passou? Lembra daquela sensação gostosa de passar no teste? Você vai ter isso de novo. Bora! Bora, vamos fazer acontecer. Você sabe que você é capaz de fazer acontecer. E você vai e faz. Então, tenha essa mentalidade.
A mentalidade de alguém que alcança, de alguém que consegue, de alguém que destrava os próximos níveis. Para isso que os testes são tão válidos, tão interessantes e tão transformadores, porque eles mostram para cada um de nós, para você, para todo mundo que se dispõe a ousar e se colocar à prova que você é capaz de muito mais do que você imagina. Mesmo que esse capaz seja simplesmente ir lá e fazer a prova, sabe? Tipo, fui, não passei, mas eu fui. I showed up. Eu pus a cara para bater. E eu vou fazer de novo, porque eu vou passar. Essa prova não vai me vencer. Eu tenho comando, eu tenho domínio, eu sei o que eu preciso e eu vou lá e vou tirar esse certificado. Então ficam aqui as 3 etapas para você parar de negociar com a falta de coragem, com a autossabotagem e com o perfeccionismo, para você dar passos pequenos, porém certeiros, que vão te levar a atingir, a desbloquear o próximo nível, que eu tenho certeza que você merece. Tá bom? Se você quer a minha ajuda para galgar esses passos, para caminhar, né, nessa direção, para alcançar e acessar toda essa coragem dentro de você para prestar o seu certificado. No segundo semestre, terei cursos preparatórios de B2 First e de C1 Advanced. Então, se você quer se preparar, se você quer desbloquear o próximo nível no seu inglês, na sua autoconfiança, na sua coragem, se você é uma pessoa que topa desafios e que se alimenta desses desafios, eu te espero nos meus grupos de High Achiever. Me chama no direct que a gente pode se falar mais, tá bom? Beijo, gente. Boa semana para vocês, cheia de coragem, cheia de vontade, cheia de disciplina e a gente se vê nos posts por aí, tá bom? See you later. Bye bye.